Olá, pensa só, no meio dessa correria que é o nosso dia a dia, onde é que a gente busca um norte para ter uma vida com mais propósito? E se eu te dissesse que algumas das melhores respostas podem estar num texto de mais de 2000 anos? Hoje, a gente vai mergulhar no livro do Eclesiástico. E o foco aqui não é a religião em si, mas a filosofia prática e super atual que ele oferece sobre a arte de viver bem. A grande pergunta é, afinal, onde é que a gente encontra a sabedoria? Essa é uma questão que acompanha a humanidade desde sempre, né? O mais fascinante é que este texto antigo, ele meio que se propõe a ser um mapa para essa busca. E é exatamente esse mapa que a gente vai começar a desvendar agora. O nosso roteiro de hoje é bem direto ao ponto. Primeiro, vamos entender o que esse livro realmente quer dizer com sabedoria. Depois, a gente descobre qual é o alicerce dela, a base de tudo. Daí, partimos para ver como aplicar isso na prática. Vamos também dar uma olhada no contraste entre quem segue esse caminho e quem não segue. E para fechar, qual é a recompensa, o legado dessa jornada. Bora lá! Bom, para a gente poder procurar alguma coisa, primeiro a gente precisa saber o que ela é, certo? Então, nossa primeira parada é essa: entender a natureza da sabedoria segundo essa fonte. E olha, a resposta sobre a origem dela já começa de um jeito bem surpreendente. O ponto de partida é esse aqui. A sabedoria não é apresentada como algo que a gente inventa, sabe? Ou que a gente simplesmente desenvolve estudando muito. Não, ela é descrita como uma força que vem de Deus, algo primordial que já existia antes de tudo. Isso já muda completamente a nossa perspectiva, né? A busca deixa de ser por mero conhecimento para se tornar a busca por algo muito mais fundamental. E o texto detalha ainda mais essa essência. Diz que a sabedoria foi a primeira de todas as criações, que é uma fonte de vida, que ela foi espalhada por toda a obra de Deus e que seus princípios são eternos. Então, o ponto crucial aqui é, não estamos falando de inteligência, de QI, mas de um princípio que organiza o próprio universo. É esse o grande prêmio da nossa busca. Ok, então se a sabedoria é esse tesouro todo, como é que a gente faz para chegar nela? Qual é o primeiro passo? O livro não faz rodeios, ele aponta para um único e indispensável ponto de partida. E aqui a gente chega no conceito central de tudo: o temor do Senhor. E calma, é super importante entender isso direito. A palavra temor aqui não tem nada a ver com medo ou pavor. É mais no sentido de uma reverência profunda, um respeito imenso que coloca a gente no nosso devido lugar diante de algo muito maior. É essa atitude de humildade que, segundo o livro, abre as portas para o entendimento de verdade. E essa frase aqui, ela resume tudo. Essa reverência não é só uma ideia legal, não. Ela é o início, a semente de onde toda sabedoria pode brotar. É um motor que faz toda essa filosofia girar. Sem esse fundamento, de acordo com o texto, a busca é totalmente em vão. E essa postura não é para ser um peso, um fardo. Muito pelo contrário. O texto diz que ela é uma fonte de benefícios. Ela traz alegria, glória, pode até dar uma vida mais longa e ainda ajuda a gente a se afastar de atitudes que nos prejudicam. Ou seja, o primeiro passo para a sabedoria é também o primeiro passo para uma vida mais plena e feliz. Certo, já entendemos a origem e a base da sabedoria. Mas e aí? Como é que isso funciona no dia a dia, na prática? É aqui que a filosofia se transforma num verdadeiro guia com ações bem concretas. O texto aborda muitas áreas da vida, mas vamos nos concentrar em 4 pilares que são centrais. Primeiro, como a gente se comunica. Segundo, como a gente escolhe as amizades. Terceiro, como lidamos com dinheiro e bens. E quarto, como cultivamos a humildade. Sobre o jeito de falar, a lição é bem direta. Escute com atenção para poder entender de verdade. E a regrinha é simples. Se você tiver algum útil para acrescentar, responda. Se não tiver, o melhor a fazer é ficar quieto. A honra de uma pessoa está muito ligada ao que ela diz. E claro, tem que ter coerência. Não adianta ser rápido nas palavras e depois, na hora de agir, ser todo negligente. Agora, entrando no campo das relações, essa citação aqui é de uma força imensa. Um amigo fiel não é só companhia, é uma poderosa proteção. E quem encontra um, descobriu um verdadeiro tesouro. Pensa só no valor que o texto dá para uma amizade de verdade. E como é que se encontra esse tesouro? O conselho é ser bem seletivo. Tudo bem se dar bem com um monte de gente, mas na hora de escolher alguém para confiar, para ser seu conselheiro, escolha 1 em 1000. A amizade de verdade é testada na dificuldade. Tem muito amigo que só tá junto na hora boa, né? No dia do aperto, some. Mas o amigo fiel, esse é descrito como um remédio para a vida. O texto também dá uns alertas importantes sobre riqueza e orgulho.
A orientação é clara. Não coloque sua confiança em dinheiro que veio de forma injusta, porque isso não vai te ajudar em nada no final. E super importante, quanto mais alto se chega na vida, mais humilde se deve ser. Não queira abraçar o mundo ou se meter onde não é chamado. O orgulho, diz o livro, é algo detestável para todo mundo e um verdadeiro bloqueio no caminho da sabedoria. Depois de todos esses conselhos, o livro faz uma coisa muito interessante. Ele desenha um contraste bem forte. Ele mostra 2 caminhos, 2 maneiras de viver e as consequências bem diferentes de cada escolha. A diferença é gritante, né? O sábio espera o momento certo para falar. Já o tolo fala tudo sem pensar. O coração está na boca. O sábio é procurado por ser prudente. A conversa com o tolo é um peso. O sábio fala com o coração. O tolo, bem, a boca dele parece desconectada do cérebro. Fica muito claro que sabedoria não é uma ideia abstrata. Ela se revela no nosso comportamento. Então, depois de percorrer toda essa jornada, qual é a recompensa final? O que se ganha de verdade ao seguir esse caminho de reverência e de prática? Vamos dar uma olhada no que o livro diz ser o verdadeiro legado da sabedoria. A mensagem principal, no fim das contas, é esta. A busca pela sabedoria não é um exercício intelectual para ficar mais cult. É um guia prático para você ter uma vida melhor. Uma vida com mais alegria, com mais sentido e principalmente com mais paz. E as recompensas prometidas são bem profundas. Elas vão muito além do sucesso material. O texto fala em acumular um tesouro de alegria, em herdar um nome que será lembrado para sempre com respeito, e não passar por humilhação. Diz que quem age com sabedoria não erra, e quem ajuda a espalhar essa sabedoria encontra uma vida que transcende. A recompensa é algo que dura muito mais do que o aqui e agora. E essa citação final amarra tudo de um jeito perfeito. Ela conecta o ponto de partida da jornada, aquela reverência, com uma das maiores recompensas, a amizade verdadeira. A ideia é que, ao cultivar a sabedoria, a gente acaba atraindo pessoas com o mesmo caráter, construindo relações muito mais fortes e significativas. Uma coisa leva a outra. E assim, a gente fecha essa análise e fica uma reflexão, né? Num mundo tão diferente daquele em que este texto foi escrito, qual desses conselhos sobre o jeito de falar, sobre amizade, humildade ou reverência, qual deles parece ser o mais necessário, o mais relevante para os nossos dias? A busca pela sabedoria, pelo visto, é uma jornada que realmente não tem época.